Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Galera, essa aula é uma aula extra especial, continuando as duas aulas anteriores. E por que eu resolvi gravar essa aula? Para a gente continuar a ver algumas das coisas que nas aulas presenciais eu acabo não entrando muito em detalhes, tá? Então, essa aula extra aqui eu vou gravar com esse intuito de falar de algumas coisas que são importantes, só que a gente acaba não entrando muito em detalhes nas aulas presenciais. Então, vou preparar essa aula assíncrona, não tem alunos participando dela ao vivo, mas que vai poder ficar no YouTube aí para vocês assistirem, os futuros alunos poderem assistir e entenderem mais como funciona uma linguagem de programação, como funciona aqui a programação de uma maneira mais aprofundada. Bacana? Vamos compartilhar a minha tela aqui. Olha só, na última aula, na aula 2, eu mostrei para vocês, deixa eu abrir aqui o nosso template, eu mostrei para vocês os tipos básicos ou tipos primitivos, né? Que a gente vai usar na nossa disciplina de estrutura de dados na linguagem C. Quais são esses tipos básicos que eu demonstrei lá na última aula? Foi o tipo int, para armazenar inteiros, o tipo float, para armazenar números fracionados, e o tipo char, para armazenar símbolos alfanuméricos, né? Símbolos, letras, símbolos especiais, caracteres especiais, e, enfim, todo símbolo é armazenado como um char. Beleza? Então, a gente viu na última aula que esses são os tipos primitivos, né? As estruturas de armazenamento de dados, estruturas de dados primitivos para a gente poder desenvolver as nossas soluções aqui em algoritmos, né? Então, aqui eu vou guardar números inteiros, aqui eu vou guardar números fracionados, e aqui eu vou guardar caracteres, né? Ou símbolos, como preferirem chamar. Entretanto, pessoal, o que eu não falei, não deixei claro, é o seguinte: esses são os tipos básicos que a gente vai usar na nossa disciplina, tá? São os tipos primitivos que a gente sempre vai estar usando de hoje, né, da primeira aula até a última aula. Entretanto, existem na linguagem C outros tipos primitivos que a gente acaba não usando tanto, e vocês vão entender por que a gente não acaba usando tanto esses outros tipos, tá? Mas, como eu disse, para ficar um conteúdo mais completo possível aqui nas videoaulas do YouTube, vou explicar aqui em detalhes quais são todos esses outros tipos também básicos primitivos da linguagem C. É o tipo double e os modificadores de tipo long, short e unsigned. Beleza? Então, eu vou explicar em detalhes cada um desses outros tipos e modificadores de tipos, tá? Então, olha só, beleza. Esse aqui, como eu disse, são os principais, tá? Os principais. É o que a gente vai usar constantemente na nossa disciplina, tá? Int, float, char. Então, esses aqui, de lei, obrigatório todo mundo conhecer e saber, né? O que armazenam, qual tipo de informação, qual tipo de dado que esses tipos aqui armazenam. Esses aqui também são tipos primitivos, só que a gente não usa tanto, né, ao longo da disciplina. Só que é interessante a gente saber, é interessante a gente conhecer que eles existem, por que eles existem e quando seria o caso da gente usar esses camaradas aqui, esses tipos aqui, que também são básicos da linguagem C. Bacana? Olha só, então vamos lá. Para a gente entender melhor quando usar, por que usar e por que existem esses outros tipos aqui, eu vou mostrar aqui uma situação, tá? Então, olha só, vou tirar isso aqui por enquanto e vou explicar uma coisa aqui importante. As variáveis, pessoal, as variáveis são
estruturas onde a gente consegue armazenar informações, certo? Onde a gente consegue armazenar dados, na verdade, dados que, por sua vez, podem, né, depois servir de base para a gente gerar uma informação através de um sistema de informação, tá? Mas as variáveis são as unidades básicas onde a gente armazena os dados, né? Um dado inteiro, um número inteiro é um dado, né? Um número fracionado, 1,79, 3,14 é um dado, né? Uma letra, um símbolo é um dado. E a gente precisa armazenar esses dados através das variáveis. E por isso que as variáveis têm que ter tipos, né? Porque uma coisa, como até falei na última aula, uma coisa é o dado 7, número 7. 7 é um dado, número inteiro. Mas outra coisa é o símbolo 7, é o desenho 7, que aí já é um char, né? Um símbolo. Então, olha só, os dados, eles são armazenados nas variáveis, e cada variável tem o seu tipo específico, né? Foram os tipos básicos que eu falei, int, float e char. Entretanto, galera, onde que ficam armazenadas essas variáveis? Em um sistema computacional, né? Em um sistema computacional, as variáveis, elas são armazenadas, olha só, vou pôr aqui, variáveis são armazenadas na memória principal de um sistema computacional, de um computador, né? Um computador, entendem computador aqui, não apenas computador, né? Essa caixa ou notebook, qualquer computador, um smartphone, qualquer tipo de computador que faça um dispositivo que tenha um processador, ele vai ter lá a memória principal, tá? Então, geralmente, essa memória principal é a memória RAM, de um dispositivo que, nessa memória RAM, vão estar sendo armazenadas, dentre outras coisas, as variáveis utilizadas por cada programa em execução, tá? Então, quando um programa ele está sendo executado, esse programa é levado para a memória principal, assim como as variáveis que ele precisa, que ele está utilizando naquele momento. Beleza? Todo mundo sabe que a memória principal, ela não é infinita, né? Eu tenho no meu sistema computacional um tamanho finito de memória, né? Então, no meu computador, por exemplo, eu tenho 8 GB de memória RAM, 8 GB de memória principal. Então, cada sistema computacional vai ter um espaço de memória RAM dedicada para poder armazenar os programas em execução e as variáveis desse programa em execução, certo? Então, isso nos leva a entender que todas as variáveis, elas têm também um tamanho finito, tá? O tamanho, o espaço de armazenamento, olha só, o espaço de armazenamento de uma variável é finito, porque a memória é infinita, é finita também, né? Ela tem um fim, ela não é infinita. Então, vejam bem, o espaço de armazenamento de uma variável é finito. É muito importante que a gente tenha a noção e essa lembrança sempre em nossa mente, tá? O espaço de armazenamento de uma variável, ela é finito, tá? Eu não posso armazenar dados infinitos dentro de uma variável. Por quê? Porque ela tem um espaço finito, tá? Vamos pegar um exemplo bem prático do mundo nosso real, onde vai ficar bem claro da gente entender qual é a consequência dessa informação para a nossa vida como programador, né? Qual a consequência da gente saber que o espaço de armazenamento de uma variável é finito? Qual a consequência disso? Vamos lá, vamos pegar um exemplo real aqui. Vamos supor que eu quero escrever um número, e para escrever um número, qualquer número que você imaginar, você tenha um espaço finito de dígitos. Veja bem, olha o meu problema. Escreva um número qualquer.
eu estou pedindo para você aí que está vendo esse vídeo, me fala, né? Me fala, vou falar, fale para mim um número qualquer. Só que aí eu vou te dar uma limitação. Eu vou falar assim, ó, esse número que você vai me falar, ele só pode ter 3 dígitos. E aí? Número com espaço de armazenamento finito. Eu só vou te dar esses 3 espaços aqui para poder armazenar o número que você vai falar comigo. E aí? Quais são os números que você vai conseguir falar comigo? Você vai conseguir falar comigo, por exemplo, o seu ano de nascimento com 4 dígitos? Não vai conseguir. Né? Você não pode falar para mim 2002. Eu não vou conseguir escrever 2002 nesse espaço de armazenamento que eu te dei. Percebem? Vocês não vão conseguir falar para mim armazenar o número 58.159. Não vou conseguir armazenar, porque, mais uma vez, o meu espaço de armazenamento é finito. Vejam bem, o meu espaço de armazenamento ele é finito, ele tem fim. Então, vejam bem, é a mesma situação das variáveis. É a mesma situação das variáveis, né? As variáveis, elas também têm um espaço de armazenamento finito. Só que as variáveis, galera, elas são armazenadas em modo binário, né? Vocês devem ter visto lá já em arquitetura de computadores, introdução à informática, que tudo na computação ele é armazenado como números binários, né? Então eu tenho os bits e os bytes, né? Os bits e os bytes são as unidades que a gente utiliza para poder medir esse espaço de armazenamento. Vamos supor aqui que eu tenho uma variável que só para vocês entenderem, uma variável qualquer tem espaço de armazenamento de 2 bits, certo? Então aqui, ó, 2 bits. Lembrando que cada bit ele só pode assumir o valor 0 ou 1, né? Cada bit ele só pode assumir o valor 0 ou 1. Não existe outro dígito. Então vejam bem, se eu tenho uma variável aqui, só a título de né, vocês conseguirem compreender o que eu quero dizer. Se uma variável tem o espaço de armazenamento de 2 bits, então aqui, ó, vamos imaginar que aqui sejam os 2 bits. Quais são os valores que essa variável consegue armazenar? Então, quais são os valores que essa variável consegue armazenar? Se ele tem um espaço só de 2 bits. Então, olha só. Os únicos valores que essa variável conseguiria armazenar seriam esses aqui, ó. Ou o valor 00, ou o valor 01, ou o valor 10, ou o valor 11. Não teria outro valor possível de ser armazenado em uma variável dessa. Por quê? Porque só tem 2 bits para poder representar a informação. É a mesma situação que eu disse aqui antes. Ó. Se eu tenho espaço de 2 dígitos, eu só consigo representar números no nosso mundo real de 00 até 99. Percebe? Eu não consigo representar outro número no nosso mundo real, onde a gente usa base decimal e não binária, né? Eu só consigo representar com 2 dígitos um número que vai de 00 até 99. Eu não conseguiria armazenar, exemplo, o número 580, não conseguiria, X aqui, porque não daria certo. Eu não conseguiria armazenar o número 100, porque o número 100 eu precisaria de 3 dígitos e eu só tenho 2, né? Eu só tenho 2 espaço para 2 dígitos, senão eu não conseguiria representar o número 100. Estão compreendendo? Então vamos aqui, voltar para o mundo da computação. Se eu tenho 2 bits e cada bit eu só posso dizer que ele é 0 ou é 1,
né, porque é eletrônico, ou está desligado, ou está ligado, né, ou está passando corrente elétrica, ou não está passando corrente elétrica, eu só tenho esses dois estados fundamentais, eu não tenho outra situação, ou é 0 ou é 1. Então, se eu tenho 2 bits, eu só consigo representar essas 4 informações aqui. Beleza? Então, vejam bem, existe uma relação direta entre o espaço de armazenamento de uma variável e a quantidade de valores que eu consigo fazer com que essa variável receba, né? Qual o valor que essa variável consegue representar, né? Consegue armazenar. Então, olha só, vamos imaginar que esse aqui representa o valor 0, esse aqui representa o valor 1, esse aqui representa o valor 2, esse aqui representa o valor 3, tá? Então, olha só, se eu tenho uma variável e o espaço de armazenamento dessa variável é de 2 bits, eu só consigo fazer com que essa variável ela só vai conseguir armazenar ou o número 0, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3. Não tem outro número que essa variável vai conseguir armazenar. Por quê? Porque não tem outra combinação mais, certo? Para mim armazenar o número 4, eu teria que ter, no mínimo, mais um bit. Só que, veja bem, a minha variável tem o espaço de armazenamento, né, de 2 bits. Então, esse cara aqui, ele não existe no meu caso. Então, eu não consigo representar o número 4. Simples assim, não consigo. Tá? Isso é muito importante, porque por essa razão existem aqueles outros tipos de dados que eu vou explicar logo daqui a pouco. Beleza? Mas veja bem, o problema é ainda maior. O problema aqui é o seguinte, ó. Aqui eu estou representando números positivos. Né? Aqui eu estou armazenando só números positivos. E cadê os números negativos? Como que eu represento um número negativo? Existe número negativo. Como que eu represento número negativo aqui, usando uma variável com 2 bits? Vou fazer o seguinte, vamos aumentar mais um bit. Vamos falar, não, essa variável ela tem 3 bits. Opa, então beleza, já melhorou. Então, ó, o meu espaço de armazenamento agora aumentou. Cada variável, ela vai conseguir armazenar 3 bits. Tá? Então, olha só, quais são as combinações possíveis para 3 bits? Seriam essas, ó. Aqui, todas as combinações possíveis de uma variável com 3 bits de armazenamento. Eu tenho 8 combinações possíveis. E aqui cabe também uma ressalva. Ó. Vejam bem, uma fórmula matemática. Se eu tenho 2 bits, eu consigo fazer 4 combinações. Lembra o exemplo anterior? Eu tinha 2 bits, eu conseguia fazer 4 combinações. 00, 01, 10 e 11. 2 bits, 4 combinações. Se eu tenho 3 bits, eu consigo fazer 8 combinações. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu consigo fazer 8 combinações. Se eu tivesse mais um bit, eu conseguiria fazer 16 combinações. Sim, com 4 bits, eu consigo fazer 16 combinações diferentes. Tá? Veja que tem uma regra aqui, ó. 2 elevado à quantidade de bits. Olha só, se eu tenho 2 bits, eu vou fazer 4 combinações. Se eu tenho 3 bits, então é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8 combinações. Se eu tenho 4 bits, então eu tenho 2 elevado a 4. 16 combinações. Se eu tenho 10 bits, galera, se eu tenho 10 bits, eu consigo fazer, é só fazer a potência. 2 elevado a 10
é 1024. Então, eu sei que se eu tiver 10 bits, eu consigo fazer 1024 combinações. Se eu tenho um byte, o que é um byte, galera? Byte é um conjunto de 8 bits. Isso é regra na computação. Todo byte é um conjunto de 8 bits. Então, 8 bits é um byte, ponto final. Então, quantas combinações eu consigo fazer com um byte? Quantas combinações eu consigo fazer com um byte? Então, olha só, 2 elevado a 8, que é 256. Então, com um byte, eu consigo fazer 256 combinações. Inclusive, uma curiosidade aí, o dia do programador é o dia dos 256, tá errado? 256. O dia do programador é o dia número 256 do ano, é o 256º dia do ano, não sei se é assim que fala não, mas o dia do programador sendo o dia 1º de janeiro, o primeiro dia, né? Se a gente for contar 256 dias a partir do dia 1º de janeiro, então, todo ano, quando chega nesse dia, é o famoso dia do programador, tá? Só de curiosidade aí, para vocês saberem, tá? Por quê? Porque justamente existe essa correlação de um byte, ele consegue fazer 256 combinações, então criou-se essa convenção, que no dia 256 do ano, aquele dia será o dia do programador, tá? Só de curiosidade aí para vocês saberem. Beleza, então olha só, voltando aqui. Se eu tenho uma variável e tenho espaço de armazenamento de 3 bits, então aqui eu tenho essas combinações possíveis. Tá? Não existe outra combinação além dessas possíveis. Olha aí, não tem como fazer outra combinação além dessas 8 que eu coloquei aqui. Ganha R$1 milhão quem conseguir fazer uma combinação diferente, tá? Com 3 bits, além dessas 8 que eu coloquei aqui. É impossível, tá? Então, olhem só. Beleza, só que agora, cada combinação dessa, eu tenho que fazer com que se transforme em um valor para ser representado, né? Então, vejam bem, eu poderia fazer cada um desses camaradas aqui representar um valor nosso. O 4, o 5, o 6 e o 7. Aí eu volto naquela pergunta anterior. Beleza, fiz aí representação de números inteiros, usando aqui o espaço da minha variável, né? Então, vejam bem, aqui é o espaço da minha variável, que está lá na memória RAM, e aqui a representação do número correspondente àquilo que está lá na memória RAM, o número inteiro, ó, que é um número inteiro correspondente ao que está lá na minha memória RAM. Beleza. Mas e os números negativos? Cadê os números negativos? Eu não posso armazenar um número negativo na minha variável? E aí, como é que eu resolvo esse problema? Seguinte, ó, eu tenho que pegar esse espaço de armazenamento e fazer com que ele seja usado para representar também os números negativos. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui, esse código binário vai representar o 0, esse código binário vai representar o 2, esse código binário vai representar o 3, esse código binário ele vai representar o -4, esse código binário vai representar o -3. Então, olha só, eu tenho um problema aqui, o seguinte, o espaço de armazenamento, ele é finito, ele já é pequeno, e eu ainda vou ter que dividir ele por 2. Olha só, eu ainda vou ter que dividir ele por 2 em 2 seções, conseguem perceber aqui? Uma parte para número positivo, outra parte para número negativo. Então, o problema é maior ainda. Com 3 bits, eu só consigo armazenar até o número
3 só. Número inteiro 3. Não existe o número inteiro 4, ou 5, ou 6, ou qualquer outro número maior que isso, com apenas 3 bits. Não tem como representar. Simples assim. Percebem? A computação é feita dessa forma. Olha só. Então, vejam bem. Eu estou usando aqui um exemplo extremamente hipotético. Lógico que as nossas variáveis, elas não têm apenas 3 bits de armazenamento. Eles têm um número maior. Então, vamos lá. Ó. Como que a gente sabe o tamanho o espaço de armazenamento, por exemplo, de uma variável n do tipo inteiro? Olha só. Vejam bem, eu tenho uma variável n do tipo inteiro. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, qual espaço de armazenamento dessa variável? Qual será? 2 bits, 3 bits, 1 byte, 2 bytes? Qual será? Vamos ver? Então vamos ver, olha só. Como que eu faço? Existe uma função, galera, sizeof. Essa função, ela está dentro aqui da stdlib, ok? Sizeof, ela vai retornar para mim, ela vai me devolver, vai responder para mim o espaço de armazenamento de uma variável. Vou colocar assim, tá? E aqui eu passo para ela qual variável que eu quero saber o tamanho. Então, ó, sizeof, tamanho de n. Eu quero o tamanho de n. Eu quero que você me informe, me responda, né? Qual é o tamanho de n. Então, a função sizeof, ela serve para isso. Então, olha só. Vamos imprimir aqui intf o valor, né? Aliás, o valor não, o espaço de n e aqui eu vou pedir para imprimir o tamanho, né? Isso aqui vai me devolver um número inteiro. O número inteiro que corresponde ao espaço de armazenamento dessa variável n. Para a gente poder saber quanto de espaço de memória uma variável do tipo int ocupa na minha memória RAM. Né? Então, vamos ver? Olha só, vou colocar aqui o /n, vou compilar. Para isso, eu tenho que salvar o código. Vamos chamar de aula 3, na área de trabalho. Aqui eu vou colocar LD, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que LD, tá? Mas aguarde e vocês vão entender por que LD e não apenas D. Então, olhem só. Compilei, e aí, olhem só. O espaço de N é 4. 4. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O tamanho da variável N é 4. Tamanho da variável N é 4, mas não é 4 bits, não, galera. É 4 bytes, tá? 4 bytes. Então, olhem só. A função sizeof, ela devolve para mim a quantidade de bytes e não de bits de uma variável, né? Do espaço de uma variável. Então, 4 bytes. Lembrando, cada byte corresponde a quantos bits? Lembram aí? 8 bits. Então, a gente pode afirmar o seguinte, ó, o tamanho da variável n corresponde a quantos bits? Bits mesmo? 32 bits. Né? Então, cada valor de n, né, cada valor de inteiro, cada variável do tipo inteiro, vamos lá, cada variável do tipo inteiro, ela ocupa, na minha memória RAM, um espaço equivalente a 32 bits. Beleza? Estão acompanhando? Beleza, olha só. Se cada valor inteiro tem um espaço de 32 bits, até que número eu consigo guardar em uma variável do tipo n? Então, lembra da fórmula? Como que eu calculo quantas combinações é possível com determinado número de bits?
Lembram da fórmula? Então, olha só. Qual que é a fórmula? 2 elevado à quantidade de bits. 2 elevado a 32. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui a calculadora. 2 elevado a 32. Me dá esse número aqui, ó, que é um pouco maior que 4 bilhões. Então, olha só. Isso aqui me dá esse número aqui bem grande, né? Então, olha só. Uma variável n, ela consegue armazenar uma quantidade, né, de números, né, uma quantidade de combinações bem alta, 4 bilhões, 200 milhões e alguma coisa. Só que a gente não pode esquecer o seguinte. Olha só que interessante. Vamos fazer um teste aqui. Para ver realmente se uma variável n consegue armazenar um número grande como esse. Ó. Vamos pôr aqui, ó, scanf. Vamos ler uma variável inteira. Colocar na variável n, ó, o valor inteiro, colocar na variável n. Então, vamos pôr aqui, ó, printf. O valor lido foi, %d, e vou colocar aqui o valor que o usuário leu. Certo? Vejam bem. Recapitulando, o que a gente viu? A gente viu que o seguinte, uma variável do tipo inteiro tem 4 bytes. Como que a gente descobriu isso? Através da função sizeof. Eu sei que cada byte corresponde a 8 bits. Então, se eu tenho 4 bytes e cada byte é 8 bits, então, na verdade, cada inteiro, cada variável do tipo int, ela tem um espaço de 32 bits. Se ele tem um espaço de 32 bits, eu consigo ter esse número de combinações. 4 bilhões, 294 milhões e por aí vai de combinações. Ora bem, se eu consigo ter 4 bilhões de combinação, eu consigo, por exemplo, armazenar o número 3 bilhões. Todo mundo concorda comigo? Olha só, 3 mil bilhões, certo? 3 bilhão é menor do que 4 bilhões, né? Mas olha só o que acontece. Opa! O valor lido foi o quê? O que é isso aqui? Nada a ver. Quem conseguiu pegar aí qual que é o problema nosso? O problema nosso é que a gente esqueceu do quê? Os números negativos, galera. Olha só. Esse espaço de armazenamento aqui, de 32 bits, ele gera 4 bilhões de combinações. Só que lembra? Metade disso é para números positivos e a outra metade disso é para número negativo. Então, veja bem, na real, desse conjunto todo de combinações, 2 elevado a 32, só a metade disso que, de fato, é para número positivo. E a outra metade é para número negativo. E nem eu mostrei lá na situação de 3 bits. Positivo, negativos. Então, olhem só. Eu tenho esse conjunto de combinações possíveis para números positivos e a outra metade eu tenho para armazenar números negativos. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e ler um número negativo, ó, menos 7.532. Então, ele tem que armazenar números negativos também. Só que eu não posso, mais uma vez, eu não posso superar o limite, menos 2 bilhões. Olhem só, menos 2.500, 2 milhões e 500, 2 bilhões e 500. Olha só, 2 bilhões e 500 está superando o espaço que ele tem para poder armazenar números negativos. Está superando, ó. Tanto é que ele gera um número aqui completamente aleatório, completamente doido. Esse, galera, é um problema de overflow. Então, quando vocês ouvirem a palavra overflow,
é justamente esse problema, onde eu estou tentando guardar um número e esse número que eu estou tentando guardar não cabe naquele espaço de armazenamento. Ou seja, eu estou sobrecarregando. É uma ação de overflow, tá? Sobrecarga. Derrame, né? Overflow tem esse significado em inglês. Então, eu estou ultrapassando o limite de armazenamento que aquela variável consegue me entregar. E aí eu tenho um problema de overflow. E aí vai chegar, por exemplo, uma situação onde eu preciso guardar o número 3 bilhões e 500 milhões, e aí o que vai acontecer? O meu sistema vai bugar, o meu programa vai bugar. Por quê? Porque isso aqui ocorreu um overflow na memória, né? Ocorreu um problema de overflow na variável que eu estou usando. Entenderam aí? E como que eu resolvo esse problema? Eu preciso guardar o número 3 bilhões e 500 milhões no meu sistema. Como que eu resolvo isso? Então, aí eu vou usar um outro tipo de dados. O int não serve para mim, tá? Eu tenho que usar um dos modificadores de tipo da linguagem C. Por exemplo, o long int. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos pôr assim, ó. Só para poder comparar. Vamos pôr assim, int n e long int L, só para vocês verem a diferença. Vamos por assim, ó, printf, espaço de um int, %d barra n. Qual que é o espaço de um int? Size of. Eu posso até pôr isso aqui, ó, int, né? Ou posso pôr o nome da variável, como preferir, tá? Eu posso pôr size of o nome do tipo, ou eu posso pôr size of o nome da variável. Ele aceita as duas formas. Show? E vou pôr aqui espaço de um long int. Então, e aqui eu vou pôr tamanho de um L. Beleza? Então, olhem só. Eu vou pôr aqui LD, daqui a pouco vocês vão entender por que é LD aqui, tá? Aguardem aí. Então, vamos ver aqui, ó, o resultado. Se para um int eu tenho espaço de 4 bytes, para um long int eu tenho espaço de 8 bytes. Olha só, 8 bytes. 8 vezes 8 é a quantidade de bits de um long int. Então, 2 elevado a 64, né? Ou seja, 8 bytes vezes, cada byte tem 8 bits, eu tenho 64 bits. Quantas combinações eu consigo ter com 64 bits? É 2 elevado a 64. Olha só que número absurdo é isso aqui. É 1,8 vezes 10 a 19, ou seja, é mais ou menos 18, é mais ou menos isso aqui, ó. O número 18 e quantos zeros? Vamos fazer de novo, 2 elevado a 64. 18 zeros, né? Porque aqui eu fiz 18, então eu já multipliquei por 10. Então, olha só, 18 zeros. 18 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Um long int, galera, ele consegue armazenar absurdamente esse número aqui, que eu não sei nem como falar esse número aqui, tá? Lembrando, dividido por 2, né? Porque tem a parte positiva e a parte negativa. Mas se eu dividir por 2, galera, vai ser outro número completamente absurdo que eu também nem sei falar que número é esse aqui. Então, olhem só. Vamos pegar aqui. Lembra que aqui, ó, vamos fazer de novo aqui, ó. Vou apagar, recomeçar aqui, ó. Então vamos lá, int n, vamos ler um valor inteiro n. Então, ó, vamos ler um valor inteiro e colocar em n e vamos imprimir esse valor lido em n. Então, olha só, valor lido tal.
N, beleza? Barra N. Então, olha só. Vamos imaginar que eu quero armazenar o número 7 bilhões. 7 bilhões, olha só, bugou. Deu ruim. Problema de overflow. Eu não consigo armazenar o número 7 bilhões no espaço de armazenamento de um int. Não cabe o valor 7 bilhões dentro de uma variável do tipo int. Simples assim. Overflow, problema de overflow. Mas vamos supor que eu preciso armazenar o número 7 bilhões. Eu tenho um sistema que precisa armazenar números tão grandes quanto este. Então, o que a gente faz para resolver? Vamos precisar usar o tipo long, né? O tipo long int, né? A linguagem C, ele permite abreviar e chamar apenas de long. Olha só que legal. Tanto faz long como long int. Ele vai compreender, tá? O long, ele vai me oferecer um espaço absurdo de armazenamento, aquele que a gente viu, 2 elevado a 64. Então, vejam bem, ó. Como que eu faço para ler uma variável do tipo long? Eu tenho que ler o formato long int, ó, LD. Ah, agora eu estou explicando o que é LD. Então, ó, se eu estou trabalhando com variável do tipo long, então eu tenho que ler um valor long int. E para imprimir, eu tenho que imprimir um valor long int, ok? Então, tanto faz LD ou LI. Lembrando, né, eu falei na última aula, para representar inteiros, eu posso usar tanto a letra D quanto a letra I. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ler um long int e vou imprimir um long int. Então, olha só, vamos executar. E aí, agora eu vou tentar armazenar o número 7 bilhões. Olha só, show! Consegui armazenar o número 7 bilhões. Porque agora o meu espaço de armazenamento é maior, eu consigo armazenar números maiores. Show? Vamos pôr aqui, ó, outro número bem grande. Vamos pôr aqui, ó, um número absurdamente grande, ó. 123 bilhões, né? Isso aqui, ó, ficou mais ou menos 123 bilhões. Vamos pôr outro número e bem grande. Vamos pôr aqui o número 1 trilhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. 1 trilhão, tá aí, ó. 1 trilhão conseguir armazenar dentro de uma variável long. Bacana? Só que, olhem bem, o long são para casos extremamente raros, certo? Vai ser muito difícil a gente encontrar uma situação de um problema no mundo real onde eu vou precisar armazenar números tão gigantes. Pode existir, existem, né? Principalmente problemas da área científica. Mas a gente acaba não usando na nossa disciplina. É por isso que eu falei com vocês na aula 2, a gente vai basicamente usar apenas int, float e char. Mas vocês estão conhecendo para que serve o long e vão conhecer também o contrário do long, o short int, S. Olha só, eu tenho... Então, vamos lá. Eu tenho o int e eu tenho o long ou long int, como preferirem, N, e eu tenho o short ou short int, como preferirem, S. Vamos ver o espaço de cada um? Então, olha só, o espaço de cada um é o seguinte, espaço para um int, %d, size of i, né? Então, ó, espaço de um int é o tamanho da variável i, vamos pôr um barra n aqui, eu tenho espaço para um long, que é eu vou pedir o tamanho de um n, de L, né? Vamos chamar de L para poder ficar coerente aqui, ó. I para int, L para long e S para short. E eu tenho um espaço para um short int, tamanho de um S. Vocês vão ver, olha só, agora eu vou explicar. A função sizeOf, ela devolve, não é um int, ela devolve, olha, ele está falando aqui, ó, a função sizeOf
ela devolve um long int. Então, se ele devolve um long int, ele está me avisando aqui para me corrigir o formato de impressão. Ó, ele está até mostrando aqui, ó, corrija para LD, corrija para long int. Então, beleza. A função sizeof, quando eu pergunto o tamanho de uma variável, a sizeof me devolve com uma variável do tipo long, tá? E não uma variável int comum. Então, eu vou imprimir aqui o long int, que a função aqui vai me devolver. E vou imprimir ela aqui no printf. Vamos ver aqui, então, a comparação de tamanhos entre int, long e short. Então, olha só, F9 e F5. Olha só que legal. Se para um int convencional eu tenho um espaço 4, de 4 bytes, e para um long int eu tenho espaço de 8, ou seja, dobrou, né? Então, olha só, do int para o long, dobrou a capacidade. Era 4 bytes, foi para 8 bytes. A mesma coisa que do int para o short, só que acontece o inverso. Eu diminuo pela metade o espaço de armazenamento. Então, vejam bem, onde que isso é útil? Em dispositivos que eu tenho pouca memória RAM, ou que a memória RAM é bem pequenininha, que eu tenho que economizar, porque a memória RAM é um dos hardwares, né, um dos equipamentos, dos componentes mais caros da computação, né, de um sistema computacional, não é o mais caro, mas é um dos mais caros. Então, em um dispositivo, por exemplo, um Arduino, né, um microcontrolador, um dispositivo pequeno, um sensor, né, onde o espaço de memória RAM é bem pequenininho, eu tenho que economizar bastante o espaço de armazenamento. Então, aí, nessa situação, o short int, ou apenas short, né, ele é útil para mim desenvolver. Só que, lembrem-se, o espaço de armazenamento dele cai pela metade. Então, vejam bem, um short int, ele consegue armazenar apenas 2 bytes. O que são 2 bytes? 2 bytes são 16 bits, concorda? 2 bytes, 16 bits. Então, eu tenho apenas 65 mil combinações. 536 combinações. Mas lembra que a metade, mais uma vez, a metade disso é para número positivo e a outra metade para número negativo. Então, na real, dividir, eu consigo armazenar apenas até o número 32 mil e pouquinho. 32 mil e uns quebrados. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Se eu tentar ler um número short int, e eu vou imprimir ele aqui, ó, print f, valor lido. O valor lido, tal. Ah, professor, P%H, sim, a letra que corresponde ao short é o H, tá? Não se esqueçam disso. Ah, professor, por que não S? Porque vocês vão ver logo mais à frente na disciplina que S representa string. S representa string. Então, quando eu quero ler números short int, eu não uso S, eu uso H. Não se esqueçam disso. Quando, se algum dia vocês precisarem usar, tá? Então, olhem só. Leia o número short, coloque na variável S. Imprima para mim o valor de S. Qual que é o valor máximo que eu falei com vocês? 2 elevado a 16 dividido por 2, não é isso? 32 mil e um pouquinho. Quer dizer que se eu tentar armazenar o número 33 mil, já vai dar ruim. Vamos ver? O que é que ele reclamou aqui? Tá, tem que pôr aqui o D também, né? Short int. Esqueci, Short int, HI ou HD, né? HI ou HD, né? Então, olhem só. Short int, eu estou lendo na variável C, imprima para mim um short int aqui
no printf. Então, relembrando, aqui não é só H, tá? Desculpa, não é só H, é HD ou HI, tá? Leia um short int, imprima um short int. Então, vamos lá, ó. Vamos tentar armazenar o número 33.000. Bugou, deu ruim. Por quê? Porque eu não consigo armazenar número acima de 32.000 e aquele valor lá que eu coloquei. Só que se eu tentar pôr 32.000, aí funciona. Vamos testar? 32.000 vai, porque ainda está dentro lá, ó, 32.000 ainda vai. Só que se eu passar daquele limite lá, ó, 2 elevado a 16, dividido por 2, porque tem a parte positiva e a parte negativa. Então, aqui, ó, esse é o limite de armazenamento de uma variável short int, tá? Então, um dispositivo pequeno, que tem pouca memória RAM, eu posso e devo usar variáveis do tipo short int para economizar, desde que os valores que aquele sistema vai manipular não ultrapasse 32.000, nem positivo, e 32.000 negativo. Show de bola? Então, olhem só, a gente viu aí, pessoal, o int, a gente já tinha visto, que é o que a gente já trabalhava, que a gente sempre vai trabalhar na disciplina, é a variável int, né, via de regra, mas vocês estão aprendendo aqui um extra, um bônus, tá? Que é o long e o short. E aí vocês podem ou não colocar long int ou short int, ou apenas abreviar para long e para short. Beleza? Outra coisa, pessoal, outra variável que eu não acabei falando, mas vamos aqui. O float, lembra do float? Float F. Então, o float F é para armazenar números fracionados. Só que o float também tem um limite. O float também tem um limite. E se eu precisar armazenar um número extremamente grande com várias casas decimais, sei lá, 20 casas decimais, eu preciso de um número com 20 casas decimais, eu preciso de alta precisão, eu não posso ignorar a 20ª casa decimal. É um problema científico, né? Que toda casa decimal faz toda a diferença. Então, vejam bem, o float pode ser que não sirva para mim. E aí eu vou ter que usar o double. O double é para armazenar número fracionado com alta precisão, ou seja, número fracionado que eu preciso de uma altíssima precisão, então o float não vai servir para mim, eu vou ter que usar o double. E aí, vamos ver a diferença do espaço de armazenamento de um para o outro? Então, olhem só, printf, mais uma vez, espaço da variável f. Qual que é o espaço da variável f? LD. A gente já aprendeu por que LD, porque o size of ele vai me retornar um long. Então, olha, espaço da variável f, espaço da variável d. Só para a gente comparar o espaço dedicado de um float e de um double. Então, olha só, vamos comparar aqui. Olha só, o float me entrega 4 bytes. Né? Então, uma variável do tipo float me entrega 4 bytes de armazenamento, enquanto uma variável do tipo double me entrega o dobro, 8 bytes. Aqui é como se fosse o int, e aqui é como se fosse o long int, com a diferença de que aqui a gente não está falando de números inteiros, aqui a gente está falando de números fracionados, né? Com casas decimais. Então, aqui é como se fosse o int para números fracionados, aqui é como se fosse o long para números fracionados, tá? O double, ele me entrega 8 bytes, enquanto o float me entrega apenas 4 bytes. Só um parênteses também lembrando, galera, que essa quantidade de bytes que eu estou falando aqui é para uma arquitetura computacional, a arquitetura de 64 bits, né? Que é o famoso x64, né? Que é a arquitetura hoje dominante do mercado de processadores. Antigamente, eu tinha arquitetura de 32 bits.
que é o famoso x86, tá? Então, nessa arquitetura de 32 bits, esses valores, esses espaços de armazenamento para cada tipo, ele muda. Esses espaços que eu demonstrei aqui hoje, são para arquiteturas de 64 bits, que é o padrão de mercado hoje em dia. Todos os processadores hoje em dia praticamente usam processadores de 64 bits, tá? Mas fica só esse asterisco aí para vocês saberem que isso influencia. A arquitetura da CPU influencia no espaço que é dado para cada tipo de variável. Show de bola? Então tá aí, a gente explicou aí, finalizou essas 3 aulas de conhecimentos básicos e conhecimentos extras da disciplina de estrutura de dados 1. Essa aula de hoje, a gente não vai usar nada disso durante a disciplina, a gente não vai usar long, não vai usar short, não vai usar double, mas é um conhecimento importante para quem quiser se aprofundar e ser programador de verdade, né? O programador de verdade tem que conhecer os detalhes mais técnicos de até mesmo como funciona o armazenamento na memória RAM, como que funciona essa questão do espaço de armazenamento influencia nos valores que são armazenados e que pode acarretar problemas de overflow, por exemplo, tá? Então, esse foi o conteúdo extra. Continuem aí resolvendo os exercícios, estudem e até mais. Valeu! Dá o joinha, curte aí os 3 vídeos da nossa aula, dá uma moral lá para o canal do YouTube, porque, quem sabe, é divulgado até para outros alunos de outras instituições também terem esse conteúdo aí para ajudá-los nas suas disciplinas. Show de bola?